Aulas EAD, a nova febre do mundo. E aí, tudo maníacos? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Tudologia. E seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho sobre aulas EAD. Meu, como tem meme de aula EAD na internet, como tem zoeira e o quão legal ou não legal são as aulas EAD, o quão ruim e o quão bom elas são. Então se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo pra gente poder chegar a 200 inscritos e bora pro vídeo logo. Então, nós estamos vivendo uma quarentena, então todas as aulas hoje em dia são EAD. Não tem como você fugir disso. Se você tá tendo aula, se você tá na escola, você tá tendo aula à distância. Se você tá na faculdade, você está tendo aula à distância. No meu caso, a faculdade, eu fui 3 dias pra faculdade, tive 3 aulas presenciais só e depois eu nunca mais vi ninguém pessoalmente. Depois só por aula EAD. Então assim, eu não tenho muita amizade com o pessoal da faculdade, até porque eu não consegui trocar ideia com eles pessoalmente. E quanto aos professores, é a parte mais engraçada das aulas EAD, acredito eu. A minha opinião é que as aulas EAD são muito piores do que as aulas presenciais. Essa aula à distância que a gente está tendo durante a quarentena. Eu não sei como as outras faculdades estão lidando, mas a minha é no mesmo horário, a gente vai, loga no computador, entra dentro da central do aluno e entra dentro da aula e aí estão todos os alunos lá, o professor, fica lá o rotinho dele. É assim que tá rolando na Uninove. Nas outras faculdades e nas escolas públicas, eu não tenho muita ideia. Eu sei um pouquinho do que cada amigo meu fala pra mim. E eu vou contar coisas engraçadas que tem na aula EAD que nunca existiriam na aula presencial. O primeiro grande ponto da aula EAD, que tem meme em todo lugar aí, é o fone. Meu Deus, como tem gente que tem medo de deixar o fone ligado e eu faço parte desse grupo. Se tem algo que eu odeio é a minha voz por microfone. Por vídeo eu ainda dou uma editada, fica um pouco melhor. Mas eu mando áudio, minha voz fica péssima. Eu odeio minha voz por áudio, eu odeio minha voz por microfone. Então toda hora, de 10 em 10 segundos, eu fico vendo se o fone tá desligado ou não. Tenho quase certeza que as pessoas são assim. O que também não tá errado, né? Porque se o fone ficar ligado, você acaba meio que atrapalhando a aula. No início tinha alunos que deixavam o fone ligado na minha sala e que atrapalhava muito a aula. Porque querendo ou não, tem gente que consegue fazer no quarto. Mas eu, por exemplo, não consigo fazer aqui no meu quarto. Porque a internet não chega. Então eu tenho que ficar lá na sala, no meio da minha família. O meu pai vendo TV, conversando com a minha mãe, que conversa com a minha irmã. E aí não tem como eu deixar o fone ligado. Não ia atrapalhar a aula e todo mundo ia saber o que a minha família conversa ou deixa de conversar. E eu acredito que muita gente seja assim também. Quem pode fazer no quarto aí já fica um pouco mais tranquilo. O que você mais faz na aula não é nem copiar, não é nem prestar atenção no que o professor tá falando. O que você mais faz na aula EAD é conferir o fone, se ele tá ligado ou desligado. O maior erro do ser humano é deixar o fone ligado na aula EAD. Meu, é o maior medo de todo mundo, o maior erro que você pode cometer numa aula EAD. Outro ponto que eu fico impressionado na minha aula é que eu sou aluno de história. Então tem muito texto, tem muita leitura. Não sei se nas outras matérias é assim. E aí tem professor que não lê, ele pede pro aluno ler. E aí tá o professor com fone e ele pede pra alguém se propor a ler o texto. E aí você tem aqui o mito da Terceira Guerra Mundial e vamos ler. Alguém se propõe a ler aí o mito da Terceira Guerra Mundial? Alô? Alguém? E aí eu gosto de ler, mas eu não leio porque eu não sei se simplesmente do nada minha família vai dar um berro, ou alguma coisa vai acontecer em casa, minha cachorra vai mijar no sofá, vai todo mundo começar a gritar. E também eles tenham conversas paralelas, então eu não leio. Eu acredito que tem gente que é assim também, tem gente que tem medo e receio de ler. E aí fica todos os alunos, eu acho que quase todo mundo deve pensar igual eu. Eu fico lá pensando, mano, não é possível, alguém vai pegar pra ler, cara. Se ninguém ler, ferrou. Mano, ninguém quer ler? Ninguém vai pegar pra ler? Não, alguém vai ler, eu não vou me propor não, alguém vai ler. E aí, aparece um santo, depois que o professor tá lá. Alguém se propõe a ler aí? Eu não sei se o professor acha que ninguém quer ler e aí ele não quer ficar estressado e mandar todo mundo ir pra aquele lugar, ou se simplesmente ele acha que a internet falhou e que ninguém tá ouvindo ele. Vocês estão me ouvindo? Acho que deu problema na internet aqui. Aí aparece uma santa alma, Deus abençoe a pessoa que tem coragem de ler na aula EAD, e aí aparece uma santa alma e fala que vai ler. Graças a Deus. Aí acho que todo mundo fica tranquilo, suspira e fica mais relaxado. Só que eu, palavrão, me sinto um cuzão às vezes. Por quê? Porque eu não quero ler. E aí aparece alguém que quer ler. Só que às vezes a pessoa ou lê mal, ou ela erra e não consegue ler a palavra. E aí eu fico, caramba, maluco, esse cara lê muito mal.
puta merda, velho, o que esse cara pediu pra ler? Sendo que eu não tive coragem de pedir pra ler. E aí eu já entro naquela questão filosófica e atrapalha toda a minha aula. Caramba, aí eu penso depois de falar isso, caramba, eu sou um palavrão, cuzão mesmo. Porque, meu Deus, eu não quis ler, o cara quis ler, eu tô reclamando do cara lendo. Então, eu não sei se as pessoas têm isso, mas eu tenho isso. E aí eu já entro naquela questão filosófica, de como a gente fala merda sem pensar, e aí eu já me perco no meio da aula. Esse é outro ponto da aula EAD que é muito engraçado. O professor pede pra alguém ler, ninguém quer ler, e ele, coitado, fica meia hora olhando no computador, perguntando se alguém quer ler, e graças a Deus aparece uma santa alma pra ler. Outro ponto da aula EAD que eu acho muito engraçado é que tudo te distrai, parece que você tá em outro mundo, parece que você tá num mundo de fantasia. Se passa alguém do seu lado, te distrai e você não presta atenção. Se tem algo passando na TV, te distrai e não presta atenção. Esses dias eu acabei parando a aula pra ver o Jair Bolsonaro falando. Mas aí eu acho que vocês entendem, né? Porque se o Jair Bolsonaro tá falando, todo mundo tem que parar. Porque das duas, uma. Ou você vai querer arrancar sua orelha fora, ou você vai rir. Porque o cara é um palhaço, às vezes. Essa questão é muito bizarra na aula EAD. Você simplesmente se distrai muito fácil, de uma forma que você não iria se distrair se estivesse na aula presencial. Eu, particularmente, prefiro muito mais a aula presencial do que esse tipo que a gente tá tendo EAD. Acho que a aula presencial é muito mais calorosa. E quem me conhece sabe, eu não calo a boca. Eu sempre tô comentando junto com o professor, eu sempre tô dando dica. E na aula EAD eu não abri a boca. Desde que começou, acho que eu falei uma, duas vezes só. Acho que eu só li não foi nem texto, foi questão, eu acho. Porque eu não me sinto bem, não sei, não gosto de aula EAD, esse tipo de aula. Não me sinto confortável, me sinto muito mais confortável numa aula presencial, onde eu posso falar lá na hora. Até porque, na aula que eu tenho na faculdade, o fone, quando você fala, não tem reflexo. Então você não sabe se ele tá ouvindo ou não. E aí tem o delay, porque demora pra chegar no professor que você falou. E aí você já começa a suar frio, porque você acha, putz, mano, falei merda. Mano, o que aconteceu? Não funcionou. E aí você acha que já atrapalhou toda a aula, já começa a suar frio. Então eu prefiro nem abrir o microfone, prefiro nem participar da aula lendo textos ativamente para não causar esse tipo de mal-estar em mim mesmo. E ainda tem aquelas pessoas que ficam querendo dar mais aula do que o professor. Na minha sala não é tanto assim, pouca gente faz isso, mas tem muito aluno meu, mas tem muito amigo meu que fala que na aula deles da faculdade sempre tem um que quer dar mais aula do que o professor. E aí ele começa a falar. Não para, e ele quer falar mais do que o professor. E aí o professor demora pra interromper ele e vira uma bagunça, vira uma bola de neve. E ainda tem os malucos que quer falar da vida. E esse daí eu não vou nem falar muito porque, meu Deus do céu, se na aula presencial já é chato o maluco que quer falar só da vida dele, imagina numa aula EAD. Então eu nem vou comentar. Tenso também é quando a internet do professor falha. E aí você não sabe se é a sua internet que deu problema ou se é a do professor. E aí o professor fica lá mó tempão. Fica lá mó tempão travado. E aí os alunos percebem, só que demora pra falar. Porque a gente não sabe se é a nossa internet ou se é a de todo mundo ou se é a do professor que deu falha. Aí às vezes aparecem uns corajosos e começam. Professor, ô professor. E o professor assim. A gente não sabe o que tá acontecendo, e aí bate uma tensão e aí os moleques começam. Ô professor, caralho, professor! Até que finalmente, do nada, a internet destrava e aí a gente não sabe se é a nossa, se é a de todo mundo ou se é a do professor. O professor começa a falar e aí ele pergunta se a gente entendeu. Felizmente a gente fala que não, e aí o professor, coitado, tem que ler tudo de novo. Então, aulas EAD são muito mais monótonas, são muito mais paradas e demoram muito mais para chegar ao seu final. Tomara que essa quarentena passe logo, porque eu não estou suportando aulas à distância nesse estilo que está sendo dado na Uninove. Também não tem um estilo muito diferente para ser dado, né? A Uninove está fazendo o máximo que ela pode. Então é isso, comenta aqui embaixo como é sua aula EAD, os pontos que você acha mais engraçados, os pontos que você acha mais chato na aula EAD. Beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal se você gostou do vídeo, compartilhe, por favor, o mais importante é compartilhar pra gente chegar aos 200 inscritos, manda pro seu amigo, fala, olha mano, é bem assim na nossa aula, é uma bagunça, e é isso pessoal, muito obrigado, se liguem que logo logo tem vídeo novo também no canal, que graças a Deus agora eu já peguei o meu cartão de memória, e agora vem vídeo aí toda semana no canal, valeu! 2000 anos depois. Alô? Alguém?